Olá pessoal, começa mais um programa Avanço Tecnológico. Esse programa hoje está muito especial. A gente vai falar sobre o futuro da aviação. Para isso não teria uma pessoa melhor para falar sobre isso do que o seu Ciro Bondesan. Ele que é consultor, palestrante, um dos pioneiros da Embraer, o número 9 da Embraer. Ele estava entre os 33 engenheiros que desenvolveram a Embraer, né, que trouxeram a Embraer para cá. Começou a Embraer aqui em São José dos Campos, é uma personalidade nessa área, tem um conhecimento muito vasto. Para mim é um grande prazer. Obrigado, viu, seu Ciro? Primeiramente, uma honra estar entrevistando o senhor. Muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui falar com a gente. Muito bem. Olha, eu fico contente porque é importante a gente passar o conhecimento para a nova juventude que está surgindo aí. Eles precisam conhecer, porque a história é definida como o seguinte: você tem que estudar o passado para compreender o presente e planejar o futuro. Exatamente. Então, esse é o objetivo da história. Se você não conhece o passado, como é que você vai entender os dias que você vive e como é que você vai projetar o futuro? Então, a ideia é essa, vai mostrar como é que foi o passado, como é que nós estamos vivendo e como será como será o futuro. Amanhã. E eu sou de uma geração, seu Ciro, que também veio um pouco antes da internet. Assim, né? Eu praticamente, na minha adolescência, começou a internet. Eu lembro muito bem que quando eu era pequeno, eu tinha que ir na biblioteca, na época do primário, né, para pegar os livros. Tá? Então, hoje, com a internet, facilitou muito, né? Eu acredito que foi uma grande revolução. No CTA, eu trabalhei no CTA de 2003 a 2010. Eu posso dizer para você que eu aprendi mais engenharia nesses 7 anos, né, que eu trabalhei no CTA do que a minha vida toda. Por quê? Por causa dessa facilidade do Google, tem o Dr. Google que traz tudo para a gente. Facilita. Então, né? o que eu me atualizei na engenharia nesses 7, 8 anos com o Google, com a informática, foi um negócio tremendo. Quer dizer, hoje, infelizmente, a juventude usa a tecnologia para ficar batendo papo ou fofocando com o pessoal, mas esquece que hoje em dia você aprende línguas no celular. No celular, exatamente. Você pode entrar no celular e aprender línguas, você pode aprender a fazer contas no celular, você pode aprender a fazer teoremas de matemática, aí você pega lá e põe Teorema de Pitágoras, aparece o Teorema de Pitágoras e tal. Quer dizer, você pode ter um estudo, é um mundo diferente que a gente está vivendo, e o pessoal tem que aprender a viver nesse mundo. E isso fez com que a evolução fosse mais rápida, né? Porque até então você tinha dificuldade para ter acesso a essas informações, hoje com o acesso fica mais rápido, né? Eu tive que criar um Google na época, quando nós fizemos a Embraer, porque a Embraer foi feita assim, mais ou menos para você ter uma ideia. Existia uma ideia de se fazer um avião puro e simples que substituísse o DC-3 e um avião que chamava Mata-7. Mata-7? Mata-7, que ele caía, um bimotor caía e matava 7 pessoas, porque o bimotor, ele com um motor só, ele tem que levantar voo, descer e funcionar. E esse daí dava uma pane no motor e matava todo mundo. É o Bit Mata-7 que chamava. Então, nós tínhamos quase 300 desses na Força Aérea funcionando. Era um número enorme, porque foi feito muito avião na guerra. E ele serviu na guerra e veio para cá. Os DC-3 também vieram para cá. Mas origem americana? Origem americana, são americanos. Daí eles vieram para cá. Então tinha que substituir esses aviões. Então a Embraer foi feita para substituir esses aviões que voavam. Que nós tínhamos muitas linhas aéreas que ligavam o país. Porque quem faz essa integração do país são as Forças Armadas, não tem dúvida. Então, o que acontece? Nós temos a Amazônia, que é nossa, toda essa região que é nossa, o Acre, ali a região do Mato Grosso, tudo que é nossa, tudo por quê? Porque as Forças Armadas tomam conta, a Marinha pelos rios, o Exército pela terra e a aviação pelo ar.
E precisa haver as conexões entre nesses lugares. E isso daí se deu. Nós somos donos de tudo isso graças às nossas Forças Armadas. E a Embraer foi fundamental nisso. E para isso, o pessoal teve que fazer esse avião, que foi o Bandeirante. Foi uma ideia das Forças Armadas. Isso que o senhor comenta na minha cabeça é o Bandeirante. O Bandeirante foi o grande, foi o grande sucesso do ele foi o que entrou. A Embraer tem uma vantagem em relação a outras firmas. Ela nunca errou o projeto. Olha. Por exemplo, você pega o projeto do 380, ele não foi bem o projeto, terminaram, era para fazer muito mais aviões, terminaram agora as linhas do 380 da Airbus. Certo. A Boeing tem o 737 MAX aí, que tem quase 400 aviões parados. Puxa, lá dando $50 mil por dia de prejuízo. A Airbus, também com essa pandemia, reduziu demais. Olha, a Airbus mandou 15 mil pessoas embora, de 150 mil pessoas. A Boeing mandou 14 mil embora. Puxa, praticamente uns 10%. E o que nós aqui mandamos, nós mandamos 2.500, é um pouquinho mais. Porque a Embraer hoje tem em torno de 20 mil pessoas, 16 mil aqui em São José dos Campos. Ela mandou 2.500 no geral. No geral, né? Então, esses 2.500 que ela mandou são 12,5% do efetivo dela, 12,5%, 13%, em vez de 10% que as outras mandaram. Mas é um negócio incrível, a aviação está sofrendo muito. Agora, a primeira que vai levantar é a Embraer. Por quê? Porque os aviões andarão com poucas pessoas dentro. E os aviões da Embraer são destinados a poucas pessoas. Então você não pode pôr um avião de 200, 250 pessoas para levar 60, 70. Mas um avião sai mais caro, um avião menor voa. Então, muitas empresas aéreas na Europa e mesmo nos Estados Unidos, elas estão se mantendo um pouco graças aos aviões da Embraer. E assim, a Embraer hoje é um orgulho nacional, né? Mas nesse início ela começou como estatal, né? Lá no início... Como estatal. O que acontece é o seguinte, eu escrevi um livro que se chama... para a pessoa entender o século XXI. Basta estar? Não, tem que entre o século XXI. A gente tem que estar dentro do século XXI, não viver o século XXI, tem que estar dentro. Para estar dentro, você tem que estar dentro das tecnologias. Então, este mundo de hoje é um mundo que só tem 4 palavras, que você vai ouvir até 2099, que é empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e meio ambiente. Essas são as 4 palavras desse século. Vamos fazer o seguinte, Sociro, vamos deixar o pessoal curioso. A gente vai para um breve intervalo. O pessoal continua acompanhando aí o programa Avanço Tecnológico. A Sociro vai passar mais informações sobre a aviação, então continua com a gente aí, o programa Avanço Tecnológico. Volta já. Pessoal, voltamos ao programa Avanço Tecnológico. Conforme eu falei no primeiro bloco, um programa realmente sensacional, né, muito especial. A gente está falando sobre a evolução, né, da aviação, a aviação do futuro. Para isso, eu estou recebendo aqui o seu Ciro Boldezan, ele que é consultor, palestrante, engenheiro, é um dos pioneiros da Embraer, o número 9 da Embraer, quase o camisa 10, mas o número 9 da Embraer. O número 9 da Embraer, ele estava entre os 33 engenheiros que trouxeram a Embraer, desenvolveram a Embraer aqui em São José dos Campos. Mais uma vez, obrigado, viu, seu Ciro, por participar do programa. É muito importante ter esse entendimento. E ele está falando sobre a evolução, né, da aviação desde o início, né, os primórdios, né, toda a dificuldade que teve, né, seu Ciro. E o senhor falou de 4 palavras fundamentais. O senhor pode repetir, por favor, no bloco anterior? Empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e meio ambiente. Esse é o que engloba isso tudo. vai dominar o século todo. Todos os outros ismos são coisas do passado, do século passado.
Então, comunismo, socialismo, nazismo, fascismo, cooperativismo, tudo isso que vai ter tudo que mudar as suas filosofias. Então, por exemplo, você pega o comunismo era do tipo da Rússia. A China já implementou o comunismo mais moderno, o comunismo capitalista. Que fez a China crescer. Fez a China crescer, etc. Tal, graças a uma melhoria digamos, melhoria entre aspas, que eu não acho melhoria onde não existe liberdade. Né? Eu estive em Hong Kong, e Hong Kong era um negócio tremendo. E hoje a China quer impor um comunismo lá e o pessoal não quer. Que era ligado à Inglaterra, né? Era ligado à Inglaterra. Então, você que conhece Hong Kong, para mim foi a cidade mais bonita que eu conheci na minha vida. Mais bonita que Tóquio, que Los Angeles, que Paris, que Nova York. É lindo Hong Kong. Mas basicamente assim, seu Ciro, essas 4 palavras, ela, hoje, olhando para a aviação atual, ela está diretamente ligada a isso? Tá, por exemplo, inovação. Certo. Quando nós fizemos a Embraer inteirinha inovava em tudo quanto é coisa. Por exemplo, nós, em vez de fazer um avião comum, nós fizemos um avião turbo-hélice na época. Por quê? Porque o avião turbo-hélice ele tinha maior velocidade que um avião de pistão. Certo. E era mais eficiente e mais econômico. Daí, em 1973, teve o choque do petróleo, o primeiro choque do petróleo, que o petróleo saiu de $2 o barril, foi para $35 o barril. Nossa! Então, o avião executivo que existia era barulhento e ineficiente, os jatos. Eram ineficientes e barulhentos. E eles tinham que continuar a aviação. Então, foram continuar onde? No turbo-hélice, que era o que nós tínhamos. Olha. Então, existiam só 2 turbo-hélices na época em funcionamento. Um que era o King Air da Beech, que era um projeto ultrapassado. E o nosso projeto, que era o que se chama em aviação up to date, que era o mais adiantado da época, que era o Bandeirante. Então começou a surgir um monte de requests para vender o avião. Olha. Daí o avião não era certificado. Mas ele foi para a França, e lá um amigo meu que eu trouxe para a Embraer, que se chamava Emerson Fittipaldi, os primeiros testes de vento de carro da corrida da Fórmula 1 foram feitos aqui em São José dos Campos, em túnel de vento. Não tinha esse negócio, eu e o Emerson que introduzimos isso daí, de estudar os carros. Daí a Embraer ajudou a fazer o Copersucar, quando nós tivemos a época o Copersucar. Ali o Emerson já era bicampeão mundial, né? E o Emerson esteve em Le Bourget, na feira, apresentando o Bandeirante. Olha! Então, o que aconteceu? Todo mundo ia lá ver o avião foi funcionando direitinho, Moral da história, saiu a aprovação lá, e depois saiu a aprovação dos Estados Unidos. Daí começou a vender o avião que não tinha mais. Então, inicialmente, a nossa ideia era fazer 150 aviões, 80 para a FAB e 70 para a aviação regional. E começou a surgir um monte de request, de ordens para PD. Então, nós tínhamos que aumentar a cadência dos aviões, a cadência da linha. Então, o que aconteceu? Se usou as contrapartidas tecnológicas, que são chamadas de offset, e nós trouxemos o Mach para cá, o Chavante, com a Air Mach. Daí vieram os italianos. Olha. Os italianos vieram junto e ajudaram a gente, tanto na parte de logística, quanto na parte de aceleração da linha, para fazer a linha do avião. Então, nós passamos a fazer mais aviões por mês. E com essa passagem de fazer mais aviões por mês, nós tivemos um gênio notável que se chamou Guido Pessotti, o engenheiro Guido Pessotti. Ele era um gênio, teve ideias brilhantíssimas. Ele e o Alcindo tiveram ideias brilhantíssimas sobre a fabricação do avião na parte de engenharia. E o avião foi um sucesso no mundo todo, porque o Bandeirante era um jipão, sabe?
tipo de hoje. Ele levava a carga, ele fazia de tudo, era robusto e tal. Então, o que aconteceu? Tanto é que hoje, por exemplo, internacionalmente, a Austrália compra muito bandeirante, tem muito bandeirante voando na Austrália, porque ele aguenta aquele tranco da Austrália, lá, que é um deserto, uma coisa assim, não sei o que, E tem ainda muitos deles voando ainda no Brasil, fazendo patrulhamento. Eles fizeram patrulhamento na guerra da Malvinas e tudo, etc. E sair de turbo-hélice para jato? Você acha que foi uma grande evolução que tivemos? Aí o que aconteceu foi o seguinte, ela foi evoluindo nas partes O único projeto que não deu certo foi porque nós entramos com o Zé Argentino, que foi o 123. Mas ele não deu certo, entre aspas, porque a fuselagem dele serviu para o jato, para o 145. Então, a Embraer nunca vendeu pouco avião, sempre vendeu bastante aviões. Então, por exemplo, nós tivemos o Brasília, depois do Bandeirante tivemos Brasília, o Xingu, que é o Brasília veio do Xingu, mais ou menos, que foi o primeiro pressurizado que teve, foi o Xingu, que até hoje voa e forma os pilotos da aviação francesa. Poxa vida. De jato. Até hoje tem voando lá, foi um sucesso os aviões do Xingu lá. Depois nós fizemos, houve um request, houve um requerimento do Ministério da Agricultura para fazer um avião turbo-hélice, avião agrícola. Nós fizemos o Ipanema, já são 1.400 aviões. Nossa. É o primeiro avião a álcool que funciona. Eu tenho até, a gente vai para um breve intervalo, depois eu quero fazer uma pergunta sobre avião elétrico para o senhor, então, que tem a ver com o futuro também. A gente vai para um breve intervalo. Okay. Pessoal, continue acompanhando o programa Avanço Tecnológico, volta já. Pessoal, voltamos para o programa Avanço Tecnológico, esse programa muito especial. A gente está falando sobre o futuro da aviação, né, a evolução da aviação. Para isso eu estou recebendo aqui o seu Ciro Boldessan, ele que é consultor, palestrante, ele foi o número 9, pioneiro da Embraer, número 9 da Embraer. Estava entre os 33 engenheiros que desenvolveram a Embraer aqui em São José dos Campos, um grande conhecedor, anos e anos de conhecimento, muito desenvolvimento. Mais uma vez é um prazer estar aqui com o senhor, pelo nível de conhecimento que ele tem. Então aproveitem aí, acompanhem. Para quem não assistiu os 2 primeiros blocos, assistam, está imperdível. O nível de conhecimento, de informação é fantástico. Sr. Ciro, qual foi a evolução? Nós falamos lá dos primórdios, né, que o senhor comentou sobre a aviação, depois o Bandeirante, que foi talvez uma grande guinada para a Embraer, né? E agora, depois o jato, e a evolução dos jatos, Sr. Ciro? O negócio foi assim, nós fizemos o 145, que foi um sucesso, que foi um avião que tinha turbina na própria fuselagem e tal. Certo. E com o advento da necessidade das feeder lines, que chamam linhas de alimentação, que você tem que pegar de cidades pequenas e levar para aviões grandes. Então surgiu a ideia do feeder line. A Embraer ia desenvolver um avião, um quadrijato, um quadro turbo-hélice, tal, mas chegaram para o Guido e falaram assim: Guido, o negócio é o avião de 2 motores e jato, etc. Tal. Por que o jato? Porque o turbo-hélice ele voa a 420, 450 km por hora e o jato voa a 700, 800. Então o que acontece? Para você ir de São Paulo ao Rio, você gasta 1 hora de turbo-hélice e gasta 20 minutos de jato. Então o que acontece? Com a mesma tripulação, o mesmo pessoal dentro, você faz 2 viagens em vez de 1 viagem do turbo-hélice. Então o que aconteceu? A necessidade do jato era importante a Embraer entrar nisso aí, porque com a mesma tripulação você tinha o dobro de velocidades e o dobro de tempo. E uma inovação, uma evolução também. Evolução.
Então surgiu esse avião. Ele foi muito bem, foi feito mais de 1000 aviões, que é um sucesso. Quando vai mais de 1000 aviões, é um sucesso absoluto. Né? Daí o que aconteceu? Daí o pessoal falou assim, puxa, mas nós podemos melhorar esse avião. Esse avião é bom, mas podemos melhorar. Daí tem o conceito da double bubble, bolha dupla. Certo. Porque o avião pressurizado, ele tem que ser redondo. Se você pegar uma lata de azeite e botar ar dentro fechado, ela é quadradinha, ela fica redonda, porque distribui as tensões. Perfeito. Então, o que aconteceu? Usando esse princípio para pressurização, que você, no fundo, você acaba fazendo isso daí, você teria que ser, todo avião é redondo. Mas para caber a pessoa, que as pessoas estão cada vez mais altas, a Embraer usou, na época, o conceito do double bubble, que é a bolha dupla. O que é a bolha dupla? Você faz uma parte grande assim, depois você põe um piso assim, depois faz outra redonda aqui embaixo. Então são duas partes redondas, a parte da mala e a parte de cima. Então dá mais espaço para cima. Então os aviões da Embraer, os EMB 175 até 190 e o E2 agora, eles têm uma capacidade interessante. Eles não são baixinhos. Uma pessoa alta entra confortavelmente, sai confortavelmente, graças a esse double bubble que tem. E agora olhando a questão do futuro, seu Ciro, o que o senhor imagina para o futuro da aviação? O futuro, nós vamos ter aviões de 3 maneiras. Existe a hipersônica, que são os aviões que farão da Austrália até os Estados Unidos, ou da Austrália até a Europa em 2 horas. Puxa vida. Então você vai e volta no mesmo dia, Puxa se quiser. Ele vai voar 10.000 km por hora, 5.000 km por hora, vai ter um motor chamado Scramjet, ou Sabre, que são 2 tipos de motor, porque o grande problema lá é você queimar o hidrogênio lá em cima, entrar o ar e queimar o hidrogênio. Porque esse avião, ele vai andar a 60 km de altura. E normalmente o avião anda a 10, 11, 12 km de altura. Ele vai andar a 60 km de altura. Em 2035 vai estar pronto esse avião. Então você acredita que essa é a grande evolução que a gente vai ter? Essa é a grande evolução do avião intercontinental. Agora, esses aviões comuns, eles passarão a ter, por causa do consumo da atmosfera e do meio ambiente, que eu falei, sustentabilidade, meio ambiente, etc. Tal, eles vão ter que adaptar novos tipos de combustível. Então poderá ser o álcool, poderá ser o hidrogênio, poderá ser uma série de coisas, desde que não agrida. E tem o avião elétrico, que a hora que resolverem o problema da bateria, o avião elétrico vai estar tranquilo. É isso que eu tinha uma dúvida. Então é possível ter sim agora o avião elétrico tem os thrustes que vão ser difíceis de aguentar. Por exemplo, uma turbina tem milhares de peças dentro de uma turbina. E um avião elétrico tem 3 peças só. Puxa. Então veja o que você vai diminuir de complexidade, né? Complexidade, diminuir peso então, também, né? O peso, tudo tal. Então, o que acontece? Esse avião elétrico, porque o motor elétrico, o que é? É uma bobina externa, sim, uma bobina interna e um eixo. No fundo, são 3 peças. Né? Então, o que acontece? O que vão fazer as outras empresas que fazem as peças para as turbinas que queimam, etc. E tal, a temperaturas altas, etc. Tal, se tem um motor. E outra coisa, nós temos uma vantagem muito grande no Brasil. A maior fábrica de motores elétricos no mundo se encontra no Brasil, chama-se WEC. Inclusive, é o que eu falei para você, desse quadro aqui, eu não sei se dá para vocês verem esse quadro aqui, é a classificação das tecnologias.
Então, quando você tem uma alta tecnologia, você cria um monte de emprego, cria um monte de coisas. Por exemplo, a Embraer cria, só de usinadoras, tem 45 ou 50 usinadoras. Tem fábrica de material interno, material externo do avião, de fios e isso. Aqui tem uma série de coisas que ela envolve, todos os tipos de engenharia são envolvidos dentro de uma fabricação do avião. E a UEG, nessa parte, né, ela, por exemplo, não sei se você sabe, outro dia saiu um escândalo aí, que tinha muitos bilionários formados, mas 13 bilionários que se formaram agora VEG. São da UEG, da VEG. Mas uma coisa importante... Porque ela desenvolve a engenharia, desenvolve a tecnologia. E uma coisa importante é que vai ter que se adaptar também, né, Sociro? Sociro, a gente está chegando ao fim do programa, Mas tem tanta coisa, mas vamos lá. A gente vai ter outros programas, com certeza, que o Sociro vai passar mais... Nós vamos falar sobre a Aerótrópolis, que é o futuro da aviação. Com certeza, no próximo programa a gente vai falar sobre isso. Porque todo aeroporto tem que ter várias pistas. Certo. Nós temos um aeroporto que tem 2 pistas, que é o de Guarulhos. Só que nós não podemos usar as 2 pistas juntas, porque elas foram feitas muito próximas. Então essa evolução vai vir... Nossa evolução é tão difícil de evoluir. Seu Ciro, para quem quiser conhecer mais o senhor, o senhor quer deixar o contato do senhor? O meu telefone é 99711-7197. Ou Ciro Bond, porque eu sou parente do James Bond. James Bond, @hotmail.com. Sem o E, Ciro Bond, sem o E. Seu Ciro, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Passado conteúdo, informação aos telespectadores. Tivemos um prazer. Não pudemos apresentar, porque não deu para apresentar o nosso dirigível. Aqui, olha aí, ó. Mas numa próxima entrevista a gente vai falar sobre ele. Isso. Pessoal, agradeço mais uma vez ter acompanhado o programa Avanço Tecnológico. Continue acompanhando toda a programação da TIM TV, canal 25 e 505 da Clarinet. Um grande abraço, até o próximo programa Avanço Tecnológico.